Bom dia, como é que vocês estão? Tão bom, lindos! Estamos bom. Estamos aí na Indonésia. Eu não sei, eu tenho que olhar o nome da cidade aqui, mas ela é uma cidade bem estranha, assim. É muito esquisitinha. Ela, não sei, é um clima meio pesado aqui, mas tudo bem. A gente ficou no hotel essa noite, já não é mais novidade, o nosso varalzinho em todo o quarto, né? Os hotel melhorzinho, eles se escapam aqui, porque a gente aproveita pra secar roupa, né? E sempre tem o arzinho condicionado, então seca rapidinho, né? E hoje nós estamos pela primeira vez num hotel que tem café da manhã. A gente nunca ficou em algum hotelzinho aqui que tenha café da manhã. E essa era uma curiosidade, né? Era sempre pelo Booking. E no Booking nunca tinha café da manhã, né? Até porque a gente também pegava sempre o bem barato. Mas nessa cidade que a gente tá não tinha nada no Booking. Não sei porquê. Nem Airbnb. E até me impressiona porque esse hotel aqui é muito bom e não tá no Booking. Não tem nada no Airbnb. E nós tivemos que vir na sorte. E o primeiro hotel que a gente parou, a gente foi rejeitado por não ser casado. A gente não podia ficar lá. E aqui nos aceitaram. Tudo bem, né? Tudo certo, bem. porque esse hotel aqui era bem bom. Então vamos lá tomar o café da manhã e vamos descobrir como é que é um café da manhã da Indonésia em hotel. Sim. Vamos ver. Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Ó, aqui a gente tá na ala econômica. Aqui acho que tem uma ala semi-luxinha. E eu acho que os quartos mais top estão pra lá. A gente pagou R$95 a diária desse hotel. Ele, assim, comparado com o que a gente já ficou, é bem caros, né? Assim, nós pagava 35, 45, 50. Só que é aquele hotelzão, né? Mas não tinha opção aqui, então foi isso. Tem uma baita de uma piscinona aqui, então eu acho assim, um hotel nesse nível por R$95 é barato, né? Se fosse no Brasil, acho que não acha mais. Não, um hotel nesse padrão aqui passa... Faz muito tempo que eu não fico em hotel no Brasil. É, mas nesse padrão aqui, um hotelzinho nesse passa de 200. Ixi, fácil. Olha aí, tratando os peixes. Hello. Olha que lindos. Então, confio. Claro, é a hora do café da manhã. Nossa, esses amarelão eu nunca tinha visto ainda. Esses aqui, esses pretinhos, tinha lá na... onde a gente... Sim. E olha aí, ó. Coisa mais linda. Bora ali ver o nosso cafezão. Olha, gente, olhando desse ângulo, parece um café da manhã normal nosso. Só que não. Essa aqui é meio que parece que é a ala dos estrangeiros, porque só tá nós vindo aqui. A gente chegou, mas ninguém tá aqui. E do outro lado que tá o café da manhã de verdade indonesiano. Agora eu vou mostrar. Mas olha, Nossa, a gente tá apavorado. desse lado aqui tem algumas frutinhas. Aí tem uns bolinhos, a gente já garantiu, acho que 2 ali para cada um. Tem um bolinho aqui, não sei do que é, mas é uma coisa frita. Aí então tem um pãozinho para torrado, umas geleia e água, um suco e sucrilhos. Aqui tem os cafés. Aí ok, né? Aí isso aqui é muito, assim, padrão como a gente é acostumado, né? Tô garantindo essas frutas. Garantir umas frutas, mas olha, o diferente tá aqui, ó. Café da manhã. Arroz com legumes. Massa com legumes. Hello. Legumes com muita pimenta. Batata com frango, é frango, e pelo jeito muita pimenta. Acho que isso aqui é carne com muita pimenta. Bolinho que eu acho que é de batata. Bubur ayam é alguma coisa de frango. Parece um arroz papado com frango. Aqui tem algum tipo de caldo. E aqui tem os pra acrescentar nas boias. Juro. E aqui é sempre o que eles comem. E eles junto comem com a muito comida. junto isso aqui com a comida. É tipo uma rosquinha, não tem muito sabor. Eles comem junto com a comida.
E esse é o café da manhã. Só que, Ju, é crivado de pimenta. Só dá uma olhada no naipe da comida. Nossa senhora. Nós vamos ficar só desse lado, eu acho. É muito diferente. Nossa, que loucura. O Gu se encorajou. Não, é que Olha eu preciso isso. provar. Eu peguei uma coisinha de cada. Isso aqui pelo jeito não tem pimenta, eu peguei 3. Eu peguei um pouquinho daquele arroz que tinha alguns legumes junto, mas eu não peguei os legumes porque era basicamente pimentas. Peguei um pouquinho daquela massa, um pouquinho daquele legume que tava cheio de pimentas. Isso aqui que eu achei que era tipo uma carne, vamos descobrir que tava cheio de pimenta. Meu Isso aqui Deus. é aquela batata com frango que eu acho que tá cheio de pimenta. Antes de qualquer coisa, eu vou comer uma torrada pra forrar o estômago, porque imagina tacar-lhe uma pimentada forte de manhã cedo já. Não, olha. Eu já tô aqui, ó. O meu pãozinho e o meu... Esqueci o nome. É donut. E o meu donut. O bom é que tem umas boias diferentes ali, que é tipo pensada pra quem não come comida, né? Mas, E a gente pediu um omelete também. Isso vai salvar a nossa vida, um omelete. Tu pediu sem pimenta? Não. Porque pelo que eu vejo que eles tacam de pimenta aqui, só por Deus. Acreditem se quiser, mas o Gu mandou ver na boia. Tamo aí pra isso, né? Tudo pronto pra partir, a gente só precisa passar no posto, abastecer as naves. E a gente tem ainda 185 km até chegar aonde entrega as motos. A gente tá fazendo 180, 200, assim, por dia, né? E se esforçando, porque aqui o trânsito é muito intenso, então... E tu tem que ficar prestando muita atenção e sempre tá ligado. Ontem uma mulher deu um mole, bateu num caminhão, na traseira de um caminhão e caiu. Ela na não... nossa frente. Ela não se machucou, assim, a princípio, né? O pessoal ajudou ela, assim, rápido, ela levantou e saiu andando, e era isso. Mas tem que estar muito atento. E só que a gente não sabe se a gente consegue chegar hoje, porque a gente tá cada vez chegando mais perto de Jacarta, que, cara, é 20 e poucos milhões de habitantes nessa cidade. Não, o trânsito lá é doideira. Essa aqui é a ilha mais populosa do mundo, né? Quem já tá olhando os vídeos há tempo já tá sabendo, mas... Então vocês imaginam a loucura, né? Mas enfim, se não chegar hoje, a gente chega amanhã e tá tudo certo. E vocês estão se perguntando por que o Gu tá com a cara desse jeito? É porque a gente não encontrou protetor bom aqui, a gente tá usando um que é de surfista. Mas é que aí que tá, quando eu passo lá não fica, mas daí agora tá muito calor, eu começo a suar e começo a ficar branco. Vai logo, pega vento e tá tudo certo. Então, simbora. Aquela abastecida nas naves, tava só no cheiro. Vai ser uma das últimas, depois só pra entregar, eu acho. Só lá no Jacarta. Chegando pra depois entregar a moto. As motinhas guerreiras. Antes aí a gente olhou, a gente já fez 3.440 km com as motos. E até nós terminar, vai passar de 3.500 km. 3.600 km mais ou menos nós vamos ter feito com esse scooterzinho. Top, hein? Nenhumzinho problema, só o pneu mesmo, mas por cagada do pessoal que entregou com o pneu ruim. E mais nada, né? Nadinha. Essas estradas eu acho que estão preparadas para scooter. Por que tu acha? Porque não fura pneu, né? Mas é tanta gente passando que eles vão pegando todos os pregos do caminho. Prontinho, bora rodar. Já estamos aqui, ó, com as nossas máscaras, porque a partir de... Na verdade não é a partir de agora, sempre tava terrível, mas aqui agora pra Jacarta começa a ficar pior ainda a poluição. Então a gente já teve que pegar 2 máscaras novas, nós já tinha na mochila, mas
dá pra usar um dia a máscara, porque ela fica podre de sujeira, né? Podre. Ah, tudo bem. Vamos lá. E olha aí, ó. Essa moto aqui virou pelo jeito uma loja de chinelo e camiseta. Eu já vi de tudo por aqui nessas motos loucas aí. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You have so much to save. Take control of your own life. Right now, every mistake makes you feel like a fake. Take control of your own life. Without any thought, I keep moving on. I don't even care if my soul is gone. A verdade é que nós estamos cheios do café da manhã ainda, mas não tá dando pra resistir. Tá saindo um frango frito na hora aqui. Olha aqui, fresquinho. A gente não aguentou. Olha aí. Top. Quantos tu pegou? 3. Pra viagem? Ah, ele ainda bota numa embalaginha. Thank you. Nossa, é um frango muito bonito. Frango fresquinho, que delícia. Isso a gente não vai comer, né? Pimenta não. Não. Thank you. Eu passo a pimentinha. Esse ele botou. Peguei 3, o pedaço parece que tá bem bonito. Aham. Thank you. Quanto que tava o pedaço aqui? Tá R$3 e pouquinho, tá 10 mil. Ah, tá bom. 3 pila, um pedaço É um de pedaço frango. grande. Show de bola. Mas eu vou morder um agora, não tô nem aí. Claro que eu também vou, né? Eu não comi eu não comi como você. Fresquinho. Quente. Nossa, que delícia. Tá bem quente mesmo. A gente vai sentir saudade do frango frito da Indonésia. Aham. Ó, tu viu que loucura ali atrás? Um monte de gente sentado na ponte. Gravou? Peguei uma cena assim, Doido, com as vassouras. umas vassouras assim na rua e o pessoal passando de carro e atirando dinheiro assim. E eles correndo no meio da rua catando aqueles pila lá. Não sei o que tava rolando lá, mas era bem doido. Delícia. Keep talking good, keep talking sweet, keep sugar on, baby. I got you good, I got you sweet, got you on hold. My baby knows what I'm all about, what I'm all about. My baby knows what I'm all about, what I'm all about. Keep moving fast, keep moving slow, keep rhythm on, baby. You
Parece que estamos entrando em Jacarta. Pela loucura que tá, deve ser. A gente tá apavorado que rendeu pra caramba. A gente já fez 153 km e agora é 2 da tarde. Foi bem surpreendente, a gente achou que ia demorar muito pra fazer essa quilometragem. E agora faltam 27 km só até chegar no lugar onde a gente tem que entregar a moto. E com certeza aqui já deve pertencer a Jacarta, porque já tá uma loucura. E chegamos na loucuragem, né? E já começou a chover, mas por enquanto é só um chuvisco. Só que aí já levanta toda a sujeirada do asfalto. Olha a minha situação. Isso porque ele tava usando máscara, gente. Máscara e óculos. O óculos tá podre. Mas vocês não têm noção, a sujeira vem por baixo, por sei lá. De tudo que é lado. Loucura. Mas eu tava falando antes, a gente tá apavorado. Como rendeu hoje, né? A gente achou que essa parte aqui de Jacarta ela ia ser muito mais difícil. Mas por esse lado que a gente veio agora, a gente tá perto do... A gente tá bem perto do negócio do rental. Do aluguel de moto. É, 21 rental é o nome, né? A gente tá bem pertinho e parece que aqui na parte de cima o trânsito é mais tranquilo. Só que aí que tá, eu vinha pensando. Porque tem o Gustavo e a Ju pilotando a primeira vez na Indonésia. Tudo parecia uma loucura. E tem nós agora. Mas não tá que nem era. Mas não sei. Lembra? Era tipo todo mundo aglomerado. E agora, olha. Mas tem as partes que é todo mundo aglomerado também. Só que agora a gente tem as manhas, né? É outro esquema. Quem não tem as manhas não entra, não. Ou entra e vai aprender. É tipo isso. Agora começou uma pancada de chuva mais forte. E parece que anoiteceu, olha isso. Ficou, não sei se vai dar pra perceber bem na câmera, mas ficou escuro, escuro, escuro. As nuvens tomaram conta do céu. É os pancadão da Indonésia. Aham. Mas daqui a pouco já para de chover. Como? Olha aqui. Meu Deus. Oh, meu mendiguinho favorito. Não vai ter jeito, a gente já tá mais de 1 hora aqui e a chuva não para. Piorou cada vez mais, aí agora a gente se empacotou e vamos partir assim mesmo. A gente encontrou um Airbnb por 69, né? 69,90, 70 pila. E aí tem máquina de lavar roupa, então nós vamos aproveitar que hoje praticamente é o último dia que nós vamos rodar de moto. Amanhã é só ir levar elas pra lavar e entregar lá. Aí já vamos lavar tudo nossas roupas bonitinho, numa máquina. E aí depois nós estamos tranquilos. Então, simbora, vamos encarar uma chuva aí. Faltam 17 km até o Airbnb agora. E amanhã nós vamos estar a 7 km só do negócio para entregar a moto. Ficou certinho a mochila. Oh, eu botei por baixo. Vai, vai. Já.
Os boca suja hoje falaram, ah, porque safuramos um pneu, porque não deu nada. Agora eu vi olhando, o pneu da Ju tá furado. Só que o bom é que ele é sem câmera, então ele não murcha de vez. Aí nós vamos ter que achar agora uma borracharia, porque se deixar pra consertar amanhã, enquanto essa moto ficar parada, amanhã a gente não consegue mais andar. Então tem que ser agora. Tá meio murcho, meio cheio. Dá pra andar ainda, mas vamos indo devagarinho procurando uma borracharia. Acho que aqui na frente tem uma. Ei, aqui! Aqui! O bom é que aqui tem coisa pra... Aqui, ó. Coisa pra todo lado. Bota ali, ó. Vamos ver o que ele acha aqui. O bom é que esses pneus é um espetáculo, é muito rápido de arrumar. É só achar onde está o furo e botar aquele espaguete. Eu tô bem louco para chegar lá, o dia que nós pegar nossas motinhas e botar 2 rodas de liga naquela CGzinha lá. Só para ter pneu sem câmera. Azar se não ficar original. Carregar uns espaguetes. É, espaguetezinho, tchau, já era. Arruma em 2 minutos. Olha, agora ele vai ver onde tá o furo. Joga um detergente, se for no meio da estrada. Se não achar o prego. E já deu volta e volta no pneu e não achou o furo até agora. Que estranho. O ventil também não é. Muito estranho. Será que ele não tá achando furo? Será que talvez pegou algum buraco tão grande que não pegou nenhum buraco forte agora? Não. Sei lá, que talvez chegou a deslocar o pneu e vazou o ar. Nenhum, na linha mesmo. Mas foi, tá furado, tá muito estranho isso daí. Eu saí de lá e a gente andou bem de boa. Pois é. Pois é, saindo lá do negócio tava de boa. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. Fuçamos até que achamos. Olha ali, ó. Ui, a mochila tá... Mas Olha a é um bolha. furo... É um furo pequeno, mas... Não adianta. Porque amanhã, se deixar a noite estacionada, amanhã nós vamos chegar, não vai dar nem pra andar com a moto. Não. Melhor resolver de uma vez. Ó, no tempo do K, nós usava esse esquema aí, nós tínhamos, ó. Sim. E inclusive nós leiloamos, não é leiloamos, é rifamos. Ah, rifamos. Naquele monte de coisa que a gente fez lá no encontrinho, as coisas que nós tinha e tal de viagem, um kit desse aí. E a gente já consertou o carro do meu padrasto com um desse, né? Sim, porque de cá nunca furamos um pneu. Não. E tá resolvido. Nossa, é muito top, né? Já é. Prontinho. Em 2 minutos. Demorou mais pra achar o furo do que pra consertar. Sim. Prontinho, custou 20 mil rupias, que dá R$7 conserto. Deixa eu já conferir a minha, né? Vai que a minha tá cheia ainda. Fechou todas. Partiu. E as 2 guerreirinhas vão ficar aí estacionadas. Estacionamento, não tem como deixar na rua, porque aqui a gente tá numa parte bem movimentada e a cidade grande. Já tiramos todas as cacaiadas delas. Olha que linda a cor dessa moto. Eu ia falar isso agora. Olha Que louco. Bem diferente. Bem bonita mesmo, nossa. E agora vamos procurar o nosso Airbnb. Um novo dia por aqui. Já dormimos e olha a vista do nosso apartamentinho. A Pedro também
Apartamentinho. É interessante como essa cidade, ela é tão habitada e ela quase não tem prédios. É muita casa, é muita casa. Imagina o território que tem que ter pra botar todos esses 20 milhões de pessoas numa cidade só. Verdade. Acho que é mais de 20 milhões, nem sei. Acho que é 20 e poucos milhões. Olha, ontem a gente lavou os tênis. Fez uma arapuca aqui que daí fica pegando o ar quente do ar-condicionado. Já estão praticamente secos já. E aqui estamos, ó. É um quartinho, um TV. Aí aqui desse lado tem uma cozinha. Tem uma que eles usam muito para fazer arroz. E um banheiro, ó. E aí a máquina de lavar fica fora, daí fica na outra parte do... Em algum lugar que a gente tem que descobrir. Mas depois a gente... E aqui tem duas torneiras, daí uma é específica para bebê. Mas a gente não tá muito a fim de arriscar, porque a gente não tem certeza que água é, de onde é, então... Que talvez para eles é uma água de beber e talvez a outra é uma água de reuso de caixa d'água que coleta da chuva, não sabemos. Então melhor não arriscar. Olha, a gente pagou 69 a diária desse lugar aqui, bem bacana, né? Ele é piquetuchinho. Nas fotos, a gente fala que é piquetucho porque nas fotos parecia bem maior. Daí quando a gente chegou aqui, a gente, meu Deus... Parece que fazem algo pra... Parece que mostrar. É os ângulos. Mas bueno, agora a gente vai... Temos que pegar as motinhas, arrumar um lugar para lavar elas e depois ir lá entregar elas. E aí chega ao fim esse rolê das motocas. Então, simbora. Então, vamos para os últimos momentos com as motinhas. Eu botei aqui, achei um lugar para lavar a moto no mapa. Espero que dê boa. Está daqui a 1,2 km. Eita! Esse quebra-molão. Ah, tem uma escola aqui, ó. E depois a gente... Depois ou agora, ou quanto antes achar um lugar para abastecer as motos, tá? E nem na frente da escola se escapa de ter as banquinhas de comida de rua. Pô, nós estávamos procurando lavagem de moto. A gente achou uma lavagem de cabrito. Meu Deus! Meu Deus, viemos parar numa lavagem de cabrito, era pra ser de moto. Ai, ai, que loucura. Não, não era aqui, eu tô zoando. Aí, achamos. Olha, uma baita de uma lavagem zona. Top, hein? Hello. Bah, mas hoje demos sorte demais. Aqui, chegamos agora, já tá indo pra lavagem, ó. Já tá na água já, é muito rápido. 15 mil rúpias, que dá 5 reais. 5 reais pra lavar a moto. Top, né? Não vale nem a pena nós procurasse um lugar pra lavar. Nossa, não. Daqui a pouco só que gás de gasolina procurando. Não com essas motos, mas tempo e tudo, né? E aquilo ali, só por Deus, né? Estrada, mais de quase 2 meses de estrada, chuva, barro, tudo que é porcaria. Nós ia passar um trabalhão lavando. Olha, até fiquei surpreendido aqui. É bem detalhadinha a limpeza, né? Nossa, eles estão limpando por baixo as rodas. Eles esfregaram bem os pneus. Nossa, bem legal.
Eu acho que eles viram a situação das motos. Que tava podre, né? A parte de cima, assim, a carenagem até de boa, né? Era poeira, mas a parte de baixo, assim, da estrada, tava podre mesmo. Ó, ó, ó. Tem até banho de espuma, mano. Mas vai ficar mega limpa essa moto. Que capricho, hein? Não, e pasmem, né? Pasmem, donos de carro no Brasil que tem que lavar o carro vez ou outra. R$13 pra lavar o carro por dentro e por fora aqui. 13, 40 mil rúpias. É muito barato. Cara, e olha que eu tava observando o cara ali, ele também é bem detalhista na limpeza. Limpou bem os paralamas por baixo, tudo, a parte interna das rodas. Nossa, capricho, hein? Tá, só um detalhe. É R$13 a lavagem, mas talvez no fim teu carro fique fedendo a cigarro, porque foi bem engraçado, né? Foi. Saiu um carinha específico só pra manobrar o carro aqui e entrou pitando, né? Nossa. Pitando o cigarrão. E os vidros tudo fechado? Aí a gente disse, nossa, olha ali o cara fumando. Daí eu disse pra Ju, bom, tomara que o dono seja fumante. No que eu calei a boca, o cara que tava aqui atrás de nós saltou e já xingou. Era o dono do carro, tipo, xingando ele que ele tava fumando dentro do carro. Tipo, mostrando tipo... cigarro na boca. Aí ele xingou o cara aqui e... Aí pronto. Ele saiu tipo, ai, desculpa. É 13 mil e um cheirinho de cigarro. 13 mil não, R$13, né? Prontinho, mas eu tô muito impressionado. Silicone nos pneus e ainda bota um papelzinho aí pra pisar em cima pra não sujar já o apoio de pé. Muito legal. Vamos dar um rolê, gato? Simbora. Well, in my absence, I'll be surely missing you. I've been working every day, and I sure hope your love is too. And if I give you cause to doubt me, hope you always think about me. And if you think I will find it. Última abastecida das naves. Entregar elas com o tanque cheio, pegamos com o tanque cheio. A azulzinha, a motinha azulzinha, na verdade a gente pegou com meio tanque, né? A gente botou 2 litros agora. Aí tá próximo de meio tanque ali, um pouquinho pra cima, mas não dá nada. E vamos lá, falta 4,4 km. Mas o trânsito aqui é uma loucura, então é bem lento. Eu tô falando que qualquer dia eles vão fazer um motorhome numa motinha dessa. Aqui já tem quase uma cozinha, ó. Eles fazem restaurante na moto, por que não fazer um motorhome, né? E estamos chegando aqui no local do aluguel. O aluguel da nossa moto foi o lugar mais aleatório da face da história. No dia a gente tava meio apavoradão, que eu quase perdi o telefone, confusão, e nós tava o dia inteiro, não tava encontrando o local de alugar a moto. Mas sim, era exatamente num cemitério. Hello. Olha, a gente tá passando pelo meio de um cemitério. E provavelmente ali na frente é a casa deles onde a gente alugou. No dia nós tava meio avoado ali, só querendo pegar a moto e largar. E nem comentamos nada. Aí chamou muita atenção de todos. Vamos ver se a gente tá no lugar certo. Que aqui é umas quebraiadas. Ui, perdi meu papelzinho. Eu vim até aqui com ele, eu vou chegar com ele. É verdade. Olha, o meu tapetinho. Ai, acho que é aqui, ó. Chegando. Hello. Hello. Exatamente aqui. A minha azulzinha estava estacionada aqui e a vermelhinha aí. Hello.
Me deu. Ah, eu achei que não tinha pego. Tudo certo, ela já fez o check-in das motos, ok. Já acertamos o valor do pneu que a gente botou a mais. Nossa, botou a mais. Que a gente teve que trocar na estrada, que eles falaram que iam pagar. A única coisa que a gente não achou tão legal é que ela cobrou 10 mil a mais. Não sei porquê. Tipo assim, de nós ter entregado talvez esse horário. Não sei. Mas dá R$3 e Sim, tá tudo certo. aí tipo... Tá ok. É isso aí. Ah, This is yours. teu documento. Okay. Meu documento. Everything is okay? Ok. Ok. Thank you very much. Thank you. Bye bye, motinhos. Foi bom enquanto durou. Ok. Foi incrível. Ela tá dizendo que é pra aquele lado. Mas eu queria dizer que eu vou sentir saudade. Vou sentir saudade da minha liberdade. Ai, gente, foi bem interessante o rolê com essas motos, sério. Foi. É umas motinhas que surpreenderam. E tipo assim, eu deixei a moto cair 2 vezes. Mas eu sempre cuidei pra ela não cair no chão. Sim, tipo, de soco. não deu nada. Então, mas ela nem olhou nada, né? Não, ela olhou assim, mas bem por cima, bem não. por cima eles Sim. olham. Só que eu já tinha lido que eles olham, tipo, por cima, Sim. porque, cara, é normal. tu cair, Inclusive, às a vezes, gente achou que ela ia reclamar disso daqui, não falou nada, porque quebrou, né? Quebrou aqui, eu passei ele fita e durou a viagem toda desse ela jeito. só olhou se funcionava aqui, né? Ela fechou até o final, tá tudo ok e era isso. Então tá, simbora. Adeus, motinhos. Foi muito tri. Aqui o Hugo botou uma fitinha pra não abrir o banco. No primeiro dia eu já vi que tinha uma abertura aqui, ó. Aí eu disse pra Ju, meu Deus, até nós terminar esse rolê, capaz de eu rasgar o banco. Daí eu tinha botado uma fita e 2 dias antes eu tirei daí pra sair a cola ali. Mas foi bom, porque protegeu e porque poderia ter rasgado, né? Sim. Então tá, foi top demais. E sim, alugamos numa casa aleatória do lado de um cemitério. Ô, onde é que tá o menininho com a bicicleta hoje? Não sei, tem um menininho ali. No vídeo, quando a gente foi assistir o vídeo, tá o menininho passeando. No meio entre dos os túmulos. Aham. Nossa, e tipo, na hora a gente tinha chegado aqui, era 5 e pouco já, né? Ah, nós tava E tucanado fechava aquele 5 dia. e meia, e aí nós só queria pegar as motos, e daí e eu apavorada porque Ia ter que eu pilotar. ia ter que pilotar ainda nessa loucura, meu Deus. A gente nem se deu conta. Não. Mas tudo bem. Lá, Hello. Então tá, gente, estamos a pé de novo. Hello. Estamos a pézito. agora viramos pedestres. Nossa, é muito ruim, né? É muito bom ter sua motinha pra ir pro lado que tu quer, a hora que tu quer. Tu tá assim é estranho, porque tu fica dependente de Uber, de tudo que é coisa, né? Pra cá. Cara, que louco. Olha só, a gente só conseguiu parar aqui e achar esse lugar, porque no outro lugar que a gente tentou alugar moto, só que as motinhas dele eram meio ruins, daí ele falou assim, minhas motos é só pra andar aqui dentro da cidade e tal, não dá pra viajar. Mas eu tenho um amigo pra te indicar que daí tem moto boa. Aí mandamos mensagem, mas só assim pra nós ter parado aqui, porque Sim. senão nós nunca ia achar esse lugar, nunca. A gente esqueceu de olhar certinho a quilometragem, mas quando a gente saiu lá do último hotel, eu tinha calculado ia dar mais ou menos 3.600 quilômetros no total. Se não deu, foi muito perto. Talvez deu e um pouquinho mais, não sei, mas foi mais ou menos isso, 3.600 quilômetros. Rodados na Indonésia. Olha, se tu botar Doideira. mais 1.000 quilômetros ou 1.000 e poucos quilômetros, dá pra atravessar o Brasil do sul ao norte com essa quilometragem. Sim. Mas foi chão com as motinhas. Pra vocês verem que essas motinhas são pequenas, mas aguentam muito, né? Aguentam bastante, né? Sim. Elas são fortes. Para, minha câmera tá puxando pro lado. Não sei o que tá Ó, acontecendo. A minha moto, eu acelerava e de repente ela já tava em 80 por hora, né?
E a do Gu, ela sofria um pouco mais. Ele andava 75. Ele tinha que suar pra me acompanhar. Não, ela dava 80 e pouco, só que eu sentia que forçava muito o motor. Aí eu disse pra Ju, eu vou manter uns 75 porque eu não tô a fim de... né, não tô a fim de quebrar um motor, né? Ô, Então... mas o Gu comeu minha poeira ontem, né? Mas bem top, assim, a gente não ficou cuidando muito, assim, acelerando devagarinho, não sei o que. Nós acelerava e pau na máquina, né? Sim. E deu tudo certo. É triste, essas horas nós já tava em casa e estamos aí esperando um Grab. O Grab é o Uber deles, é o mesmo esquema, basicamente é a mesma coisa. Só muda o nome. Dá 28 mil rupias. Dá 7... Dá menos de 10 reais, dá 9 reais e uns quebradinhos pra ir onde a gente precisa ir. O Grab, mas é que aqui também é difícil dirigir, imagina todo esse trânsito, né? Por isso que fica caro. Olha, ele tá tri perto de nós, mas demora até chegar. Daria pra pegar Grab moto. É, mas os caras são muito loucos, né? Só que se não é eu dirigindo, eu não confio. Tá bom. Que? Mas é que os Grab são muito doidos aí, é meio perigoso. E depois de um mês e meio, quase 2 meses que a gente tá aqui. Quase 2 meses. Primeira vez que a gente consegue parar e fazer uma comida boa, né, Gu? Do nosso gosto. Do nosso gosto. Sem pimenta. A gente desceu, foi ali no mercado, pegou coisa pra fazer... Estrogonofe. Entrou num outro buraquinho. E aí a gente fez... O Gu fez, né? Hoje eu disse, Gu, eu tô com vontade de comer a tua comida. Aí o Gu fez um arrozinho branco. Eu tô preparando os legumes. E eu já deixei o molho pronto. Panelada de molho. A gente pegou um pouquinho de carne moída. E tá aprovadíssimo. Encontramos um creme de leite aqui. Não é igual ao nosso, mas ele é mais líquido assim. E eu preciso dizer que foi uma fortuna. Quando a gente tava no... É uma caixinha assim, ó, pequenininha. Quando a gente chegou no caixa, que ela tava passando as coisas, eu olhei assim, 53 mil, né, Gu? Meu Deus. Mas daí nós já tinha pego carne, pego tudo. E, tipo, foi assim, foi... o creme de leite mais caro da história, né? Aqui, estrogonofe já não é prato popular, já ficou coisa chique já. É. E aí vamos comer uma comida caseira feita por nós sem pimenta, finalmente. Sem nada de pimenta. Zero. Ai, que maravilha. Uma salada com abacaxi. Abacaxi de sobremesa. Não, a salada. Na salada. E a gente tá morrendo de fome, né? A gente não tomou café da manhã. Não, a gente só foi fazer o que tinha que fazer lá, entregar as motos. E aqui não tem batata palha, pelo menos a gente não encontrou. Não. Mas a gente improvisa, a gente comprou batatinha normal, essas de salgadinho. E Sim. trituramos. Ó. Aquela original salada, por favor. Tem que pegar com os dois. Eu peguei o garfo e o... Nossa, a salada ficou muito linda, né? Tá top. Tudo que a gente tem direito. E agora tem o molho. Tem de tudo nessa salada. Olha só, então o pão é bem fininho, ele parece... Eita! Deu. Valeu. On the outside